estive em Quedas esses dias aí e tive o prazer de encontrar o Gilson lá palestrando, contando a história dele. E achei a história fantástica, é, ainda mais para nossa região. E o Gilson e o time dele são de dois vizinhos, uma cidade pequena, a história é fantástica. Então, é mais um grande empresário, um case aí para a gente conhecer da nossa região, com o objetivo aqui nosso de difundir a ideia do empreendedorismo e mostrar que, mesmo no interior, aqui a gente consegue criar grandes negócios, né? Mostrar com pessoas que vêm do interior para outros empresários, para outros empreendedores, que é possível você empreender e ter cases de sucesso aqui no nosso interior aqui. E agradecer ao Gilson, que chegou agora há pouco, de dois vizinhos, né? E também, logo depois da palestra, já vai voltar. Então, veio voluntariamente contar a história dele para nós aqui. Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Isso que é o bacana, né? Eu acho que o legal do empresário também é compartilhar, né? A sua história de forma voluntária. E só para contextualizar, antes de a gente começar o bate-papo, então, esses seminários líderes empreendedores, eles têm ocorrido aí uma vez por mês, né? Geralmente, como a gente tem procurado trazer estudantes também, então nós tentamos evitar ali dezembro, janeiro, que são os dias de férias. Então, provavelmente dezembro e janeiro não vai ter, mas vocês se inscreveram e no link vocês receberão a divulgação dos próximos seminários. Mas podem se organizar, geralmente na segunda, terça-feira de cada mês. Ali a partir de fevereiro já deve ter de novo. E é organizado pelo Movimento Iguaçu Valley. Esse Movimento Iguaçu Valley, ele é um movimento regional que tem como objetivo fazer da nossa região oeste uma região com mais empreendedorismo com inovação. Em poucas palavras, tentar fazer da nossa região oeste e sudoeste também um Vale do Silício, né? Isso é uma referência em empreendedorismo com inovação. E daí, para isso, a gente tem que difundir a cultura empreendedora e por isso que a gente faz os seminários para difundir a cultura empreendedora. Quem quiser participar do Movimento Iguaçu Valley, é um movimento voluntário, né, que tem apoio aqui da Associação Comercial. Os encontros do Iguaçu Valley são todas as quintas-feiras, exceto feriados, às 8 horas da manhã, no segundo piso aqui no espaço ASIC Labs. Então, quem quiser participar, quem quiser se conectar mais com a inovação, quem quiser conhecer ou ajudar, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro. Inclusive, nessa quinta-feira, nós teremos um dos gerentes do Sebrae, lá de Maringá, ele vai vir para contar sobre as empresas que crescem mais de 20% ao ano, as scale-ups. Então, empresas, a maioria delas com mais de 10 anos de vida, que crescem mais de 20% ao ano, empresas tradicionais, muitas vezes. Então, todos estão convidados, é gratuito, é às 8 horas da manhã, é só aparecer, não tem muito segredo. Tá? Só não tem cafezinho. Então, aliás, tem o cafezinho, mas não tem a comida, tá? Então, podemos chegar aí às 8. E para quem já é empreendedor de startups, que a gente fala, empresas inovadoras, todo último sábado do mês, às 9h30 da manhã, tem um encontro com startups, também ali no segundo piso, no ASIC Labs. Quem quiser participar, quem tem uma ideia de negócio, quem já está empreendendo, ou quem quiser conhecer empreendedores, encontro de startup com empresários, último sábado do mês, às 9h30, também no segundo piso, no ASIC Labs. Beleza? Tem as redes sociais aí, vocês podem acompanhar melhor, qualquer coisa a gente pode conversar melhor também depois do evento. Gilson, muito obrigado por ter vindo. Não sei se antes de a gente seguir o roteiro, você quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de ter algumas pessoas que eu conheço, alguns empresários, amigos das antigas aí. Eu gostaria de rapidamente, para aqueles que não me conhecem, contar um pouquinho sobre quem eu sou, de onde eu vim. Então, eu nasci em Santa Catarina, numa cidade chamada de Pinheiro Preto. Fica próximo a Videira, entre Videira e Tangará. Muito jovem, com 4, 5 anos de idade, meus pais se mudaram para Toledo, onde eu passei minha infância e minha adolescência. Meu pai é caminhoneiro, a minha mãe doméstica,
tinha uma habilidade muito grande em fazer pão caseiro, sonho, essas coisas assim. Mas a mãe, é uma coisa interessante que eu conversava com ela agora, logo depois que meu pai faleceu, que fazem 40 dias, eu conversava com ela e falava, a mãe tem uma habilidade gigante, monstruosa, na culinária, mas principalmente nessa questão de pães. O que impediu a mãe de se tornar uma grande industrial ou ter uma grande panificadora, enfim? Aí começam as histórias de empreendedor que a gente vê dentro da família, dentro da casa da gente, e a gente vai começando a entender o que aconteceu com a gente. Mais ou menos isso por onde eu quero começar. Então, um determinado dia desse, a minha mãe me chama, eu estava com 9 para 10 anos, e a minha mãe fala, o que a gente vai comer hoje? Eu falei, mãe, faz o que a mãe fez ontem, o osso com farofa, e a gente come com pão. Minha mãe falou, não tem. O pai fazem 8 meses que está viajando, está lá no norte e tal, não manda dinheiro, porque não vem dinheiro pelo banco, não tem, e não tem o que comer. Eu falei, mãe, a gente vai dar um jeito. Então eu sou o mais velho de 4 irmãos, e conosco morava mais 3 sobrinhos. E eu fui, não, aqui em Toledo. Eu fui na frente de uma mercearia, que se chamava Pisato na época, mercearia do Pisato, peguei uma caixa de maçã, e fiz uma caixa para engraxar sapato, e fui na rodoviária, e lá eu aprendi, talvez a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida, que foi fazer negócio. Ou seja, eu já negociava com 9, 10 anos, e naquele momento, naquele jeito de ser, de fazer, eu fui fazer essa leitura depois de muitos anos, o quão eu aprendi com aquilo. E depois aprendi sendo garçom de bar, carregando as malas para os quartos no hotel da rodoviária, cuidando do banheiro da rodoviária, enfim. E com 14 para 15 anos, entra amigo, com 14 para 15 anos eu entrei como menor aprendiz na Sadia em Toledo. Ó, meus amigos de Toledo da infância estão chegando aí, ó. Se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, Mauri, pode me corrigir aqui, ó. Pessoal, amigos de infância meu, sejam bem-vindos. E aí, nesse período, eu aprendi a programar, eu pegava as listagens de computador, impressas no lixo e refazia elas nos computadores que ficavam ligados ao meio-dia e fui aprendendo a programar em COBOL PLI na época, que era COBOL para mainframe, computadores de grande porte. Então, com 16 para 17 anos, eu já programava, aprendi de forma autodidata, fui aprendendo, etc. E com isso, quando eu completei 18 anos, a Sadia, eu fui para 2 vizinhos, que o meu pai foi transferido, e na sequência eles me mandaram para São Paulo, aonde aí sim lá eu tive várias formações, inclusive fiz análise de sistemas com o OSM na época, que hoje o OSM na época era o OIM. Me formei e com 25 anos de idade eu me desliguei da Sadia para atender as lojas da Sadia, que eram supermercados da Sadia na época, tinham 44 lojas, e eu acabei fazendo um contrato de 4 anos com a Sadia para que eu atendesse a Sadia no sistema, enfim, na parte de tecnologia. Então, o começo, basicamente... Agora, o que eu quero trazer de experiência para vocês aqui? A experiência que eu quero trazer, que eu acho que é a mais importante de tudo que a gente vai falar aqui, é o seguinte. Vamos imaginar que 2 vizinhos naquela época tinha mais ou menos 17 mil habitantes, não chegava a 20 mil habitantes. E lá não tinha um programador, ninguém. Quando eu fui falar com o prefeito que eu queria montar uma escola para ensinar os meninos, ele me mandou embora da cidade. Me mandou embora. E aí que vem o empreender. E o prefeito, ele fez uma coisa que talvez ele distante dele saber que ele estava fazendo uma coisa ruim, ele estava fazendo uma coisa muito boa comigo. Ele me desafiou. E quando ele me desafiou, eu falei, eu vou provar para esse prefeito que eu posso. Não tem nenhum programador, mas eu vou ensinar os meninos. Então, o que eu fiz? Fui nas escolas de ensino fundamental, 2º grau na época, e escolhi os menores meninos em matemática e física. Então, eu escolhi 5 deles. E eu dava aula para eles à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo, e até que esses meninos aprenderam a programar. Isso foi 1 ano, 2 anos. Bom, quando eu comecei, em 1989, eu fiz a primeira turma de 5. A minha esposa, que está aqui na frente, ela participou da turma de 2003, né? Mas ela saiu tão bem
que casou com o presidente. Então, mostra que a nossa escola, ela funcionava e funciona até hoje. Então, o primeiro grande ganho que nós tivemos, o maior ganho desde que a gente começou, foi acreditar em pessoas. Foi formar pessoas. 65% do nosso quadro funcional de profissionais é formado por nós. 65%. Hoje, na sede, na fábrica, nós somos em 600. Dos 600, 65% é formado por nós. Então, nós temos vários programas de formação, vários programas que fizeram com que a gente conseguisse desenvolver algo no meio do nada, sem ter cultura tecnológica, sem nada. E nós estamos aqui, em linha reta, a 120 quilômetros de vocês aqui. Cascavel é não sei quantas vezes maior que dois vizinhos. Agora, qual que é a mensagem? É possível fazer no deserto? Claro que é. Claro que é. Aí entra você acreditar que é o foco. Você ter coragem. Você ter fé. Esses 3 ingredientes fazem com que você faça aquilo que você bem entender. Eu dedico, desde o dia que eu abri a nossa empresa, que é a CIS, que no começo eu tinha sócio, depois alguns não acreditaram, eu acabei ficando eu, meu filho e minha filha como sócios, me pedem, me perguntam, como foi que você conseguiu chegar onde você está, fazendo com que essa empresa tivesse o valor que hoje tem no mercado? Acreditando em pessoas. Acreditando e investindo em pessoas. Daniel Goleman, talvez quem tenha lido esse livro, de inteligência emocional, fala o seguinte, que o melhor e o maior líder é aquele que entende e sabe trabalhar com aqueles que sabem mais que ele. Esse é o grande líder. E vou falar para vocês uma coisa, agora eu vou confessar aqui. Quando tem muito acadêmico eu não falo, mas eu era muito ruim como programador. Era ou não era, Walter? Eu era muito ruim. Mas eu era muito bom como líder. Eu era muito bom como azeitar e ajeitar as equipes. Fazer com que elas acreditassem num sonho, por mais que era absurdo, por mais que era louco, maluco, mas eu fazia e faço as pessoas acreditarem nesse sonho. Então, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você pensa, naquilo que você tem como ideal, como você tem como projeto, é uma coisa maravilhosa. E quando você entra numa empresa, como é a nossa, que tem lá boa parte de jovens e que olham para você e querem seguir os teus passos e acreditando naquilo que você faz, tem um resultado melhor na vida que isso? Pode ter bilhões nas contas do banco, mas isso vale muito mais que qualquer coisa, porque você está ajudando as pessoas a acreditarem que elas podem também. E aqui nós temos vários empreendedores, temos vários profissionais aqui dentro, e eu sempre falo o seguinte, você precisa ser um empreendedor para ficar bem financeiramente? Você precisa ser um grande empresário? Não. Se você está bem com aquilo que você está fazendo, você ama aquilo que você está fazendo, e se aquilo te satisfaz financeiramente, você está bem. Você está bem. E por outro lado, aqueles empresários que eu me incluo às vezes nisso, que eu aprendi com o tempo, sabe o alligator, aquele, crocodilo, que ele acorda reclamando e vai dormir reclamando da vida. Então, os empresários que não decolam é isso. Eu já passei por isso. Tinha dias que eu acordava e falei assim, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu não ganho, eu estou sem dinheiro para comprar comida para meus filhos, não consigo pagar aluguel, o que eu estou fazendo? Só que no outro lado, no outro dia eu acordava assim, não, mas eu vou conseguir. Eu vou virar essa página, eu vou até o final, mas eu vou conseguir. Então, desenvolver software, seja no Vale do Silício, seja em dois vizinhos, ou seja em qualquer lugar do mundo, seja software ou qualquer coisa que você vai empreender, desde que você acredite e faça com que as pessoas acreditem no teu sonho e consiga transferir esse sonho como conhecimento para elas, você vai ter sucesso. Fantástico. Já deu um overview de um pouco da sua história
E aproveitando o gancho, tentar extrair um pouquinho mais, um pouco de cada aí do que tu falou. Essa parte onde você comentou que revirava o lixo ali do escritório, que foi aprendendo programação com o que era jogar no lixo, né? Isso já era na Sadia? Era na Como Sadia. pode dar um pouquinho mais de detalhes dessa época aí? Era assim, ó. Então, na época, o que acontecia? Os programas que eram feitos em COBOL, eles tinham que ser impressos para ser conferidos. Dificilmente o próprio software pegava o erro. Então, você tinha que fazer um teste de mesa, que chamava, e eles faziam todo aquele teste de mesa, arriscando, encontrando o erro do programa que alguém digitou, e pode ter cometido um erro de digitação, e aquilo não passava na compilação, que a gente chamava para criar o executável para rodar o programa. E eu pegava aquilo e refazia aquilo, corrigindo alguns erros, ou aumentando os erros, entendeu? Mas eu fui aprendendo a fazer isso. Fui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até eu entender o que estava fazendo, e acabei aprendendo, e quando me pegaram, eu pensei, vou levar conta. Muito pelo contrário, eles me promoveram. Tu fazia o que nessa época? Eu era contínuo, eu era office boy. Era office boy. Eu pegava toda a parte de documento e papelada, passava no frigorífico para o escritório e ficava o dia inteiro levando papel. Na hora do intervalo, eu almoçava na empresa, no refeitório, almoçava rapidinho para sentar lá e começar a mexer com os programas. Aí tu mexia no computador deles lá? Não, Sadia, lógico. Tanto é que eu fazia isso de forma escondida, né? Até o meu chefe me pegar e deu Mas ele me deu um susto, pensei que ia levar a conta. Aí, no final de semana, eu passei eu e a mãe rezando, de joelho lá, e vamos rezar. Eu falei, mãe, eles vão me mandar embora. Cheguei segunda-feira, ele já me chamou, vamos lá para o escritório. Eu falei, lascou, né? Aí ele falou, é aqui que você quer trabalhar? Então você vai trabalhar aqui agora. É aqui que você vai trabalhar. Aí me colocaram dentro, na época, CPD, né? Daí fui para o CPD. CPD, a parte de programação, né? Tinha mais ou menos quantos anos nessa época? 16. E podia dirigir nessa época? Ou é office boy de Não, bicicleta? Office boy nem de bicicleta, é pezão mesmo. Por isso que eu tô com os pés aí, ó. Fiz uma cirurgia agora aí, ó. Tá vendo? Tá tendo que reformar. Tanto que eu caminhei. Né, doutor? Né, Donzílio? 790 caminhando. Isso foi acreditar também, doutor. Isso foi acreditar. Show. Isso, e o mais curioso é que nessa época é que nem você aprender inglês só com papel, né? Porque não tinha YouTube, não tinha biblioteca, não tinha nada. Eu acredito que no começo ali, aqueles códigos era como ler grego. É mais ou menos isso. Mas é só que o que é o bom disso e a lição aprendida é a força de vontade, né? Eu tinha tanta força, eu tinha tanta vontade de aprender e fazer alguma coisa que eu conseguisse entregar para alguém e para ajudar, porque quando a gente fala em inovação, é uma palavra bem, bem importante da vida da gente. Você acha que fazer inovação é você criar coisas absolutamente diferentes? Muito pelo contrário. Inovação é aquilo que você faz para mudar a vida do ser, para facilitar. Inovação, você inova em cima de coisa que existe. Isso é inovação. Ah, mas o cara inventou um programa lá, o Uber. Caralho, o cara inovou além do... Mas agora o cara inventou um garupa aí, né? O cara de Erechim inventou garupa. De uma forma ele também está inovando em cima de uma ideia existente. Então isso é inovação. Isso vai mudar a vida das pessoas. E isso muda. Inovar é fazer com que você faça algo para que nós tenhamos uma vida melhor, mais tranquila, porque nós nascemos para pensar. Máquinas nasceram para fazer o pesado. Nós nascemos para pensar. E é para isso que nós existimos. Quando você vê, que nem hoje de manhã eu saí de casa, os meninos lá estavam arrumando para plantar grama, num sol, meu Deus do céu. Eu acho injusto isso, sabe? Acho tão injusto, porque podia ter uma máquina que fosse lá e já plantasse tudo de forma automática nos pedaços, não, mas tinha que ter o cara lá cavando. Então, isso que nós temos que pensar em melhorar a vida do ser humano. E inovar isso. Né? Nós, dentro da empresa, nós criamos, todos os dias nós temos uma inovação. Todos os dias nós temos uma coisa diferente que a gente faz. E o que é inovação? Nós inovamos no trato das pessoas. Agora o nosso TH, 3, 4 meses atrás, resolveu fazer o Dia da Fruta. E eu falei para o meu filho, que é o vice-presidente, falei, esse Dia da Fruta vai virar todo dia.
Então não foi colocado na frente da empresa, lá na lateral de entrada, as câmaras frias lá, e todo dia tem um tipo de fruta para eles lá, e à vontade. Querem comer 10 melancia, 10 banana, 10 maçã, à vontade. À vontade. Isso é inovar. O que nós fizemos? Pegamos uma coisa que existe, que é uma fruta, compramos uma geladeira e deixamos lá para as pessoas se servirem. Né? Eu passei numa sorveteria e tomei um sorvete muito gostoso lá na cidade. Na Comerlato, como é que é Comerlato? Gelato? Lá na cidade, é uma coisa dessa aí. E eu falei para a mulher, a senhora, o que a senhora acha de fazer uma degustação lá na empresa? A senhora leva a bancada, a gente cede o espaço, a energia, e você faz uma degustação, são 600 pessoas que vão passar, você dá uma colherinha. Passado 15 dias ela me chamou e falou, Gilson, eu nunca vendi tanto sorvete para teu povo como vendi depois que eu fui fazer a degustação. O que é isso? Ela inventou algo? Não, ela inovou. Ela fez, isso é o diferente que a gente faz. Né? Criamos também, vocês vão pensar que ela é só diversão, né? Mais ou menos. Tem uma área de jogos lá. Então tem várias mesas de sinuca, tem mesa de hóquei, tem mesa de não sei o quê, tem vários computadores, é um negócio muito grande. As pessoas que trabalham, elas têm que entregar as tarefas, certo? Mas eu não fico cuidando das tarefas que elas têm que entregar. Elas têm que ser responsáveis por aquilo e entregar no momento certo. E é isso que é o diferencial. E aí a pessoa pode jogar, pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ir para casa, pode ir para casa, não tem problema nenhum. Então, isso é inovar na gestão de pessoas. E entre outras várias coisas que a gente faz, é dia da pipoca, depois é dia da pizza e assim vai. Então, por que nós fizemos tudo isso? Porque nós queremos que os profissionais, primeiro, se sintam bem, e segundo, que eles fiquem com a gente. Porque sabe quem que dá dinheiro para você, empreendedor? É o funcionário feliz. O funcionário infeliz te toma dinheiro. O funcionário feliz, aquele colaborador feliz, ele te traz dinheiro. Porque o dinheiro vem da felicidade. O dinheiro é felicidade. Alguns falam que o dinheiro é criminoso, é bandido, mas se você está com tanta raiva dele, vire para mim. Mas o colaborador feliz, ele te traz resultado. Então, e isso é uma coisa que eu levo dentro da empresa sempre, chegue sorrindo na empresa, chegue dando o bom dia, chegue cumprimentando, e não cumprimente só aquele que vem bonitinho, perfumado. As pessoas que mais eu falo dentro da empresa é o vigia, é o jardineiro e as meninas do asseio, da limpeza lá. É os que mais eu falo. Sabe por que eu falo com eles? Porque eles sabem de coisas que ninguém sabe. Eu atendo eles, respeito eles e as coisas que tem que contar eles me contam. É maldade isso? Não é maldade. Né? Então, é assim que funciona. E é assim que a gente vai fazendo com que a empresa vá crescendo. E esse ano vamos fechar, os números saem amanhã, mas já estou sabendo, vamos fechar com um crescimento de 21% num país que está... Né? Então, isso mostra que nós realmente estamos no caminho certo. A empresa já está com 30 anos. 30 anos. 30 anos e apresentando crescimento superior a 20% ao ano. Isso. Né? Uma curiosidade, os seus funcionários lá, eles trabalham com banco de horas ou não? Como que funciona a jornada? Eles têm jornada, bate ponto? Tem, eles batem ponto. É assim, ó, uma coisa importante que a gente pode conversar aqui, não adianta você querer inventar, você querer driblar a legislação. Isso é besteira. Então, se existe um banco de horas, se existe a lei, a regra do sindicato, cumpra. Porque se você não cumprir, vai voltar para você. Então não adianta querer dar espertinho, porque uma hora sobra para você. De um jeito ou de outro vai sobrar. Então, nós, há muitos anos, a gente vem trabalhando para deixar 100% na lei. O banco de hora é legalizado junto ao sindicato, ou seja, nós obedecemos a lei. Então, isso a gente praticamente não tem problema. Tivemos problema? Tivemos. Mas justamente por deixar brechas da lei serem usadas contra a gente. Mas mesmo assim, pelo que tu comentou, que tem o lugar de lazer, de jogos, os funcionários têm bastante liberdade ainda de... Tem ginástica laboral, tem um espaço lá que eles fazem aquelas ginásticas fitness, isso? É isso que eles levantam pneu, tem esses troços todos. Tem uma série de atividades que a gente faz e que dá liberdade para eles fazer, justamente para fazer com que esses
com que eles se sintam felizes. Porque, vamos fazer uma conta básica aqui, 8 horas de trabalho, certo? 8 horas dormindo, sobra o quê? 1/3 da vida a gente passa dentro da empresa, o outro terço a gente passa dormindo. E o outro terço tem alguns que passam se queixando. Né? Então, nós temos que transformar nosso ambiente de trabalho um excelente ambiente. Quanto mais você se dedicar, e eu me dedico de 50% a 60% a colaboradores. O gerente que eu falo dentro da empresa é o gerente de TH. É o que mais eu converso, é o gerente de TH, que é a Aline Dossa. Eu converso muito com ela. Por quê? Porque o meu retorno são as pessoas. Fantástico. Uma curiosidade que ficou ali atrás, quando você começou a revirar lá os códigos de programa na lixeira e tentar aprender, qual que era a motivação? Você tinha uma visão que podia ter um cargo melhor, conseguir algo mais, ou foi por curiosidade? O que te motivou? Ó, uma pergunta bem interessante. Quando eu aprendi a programar, teve um chefe que hoje é falecido, ele me chamou e falou assim, ó, você vai ficar 3 meses dentro de um aviário. Você vai lá, vai colocar roupa e você vai entender como que os caras fazem lá para fazer as pesagens dos frangos para esse peso você transformar no tipo de ração que vai ser dado para o crescimento dele. Tá bom. Fui lá, fiquei 3 meses lá dentro, todo dia, tomava banho para entrar, tomava banho para sair e bacana. E fui lá, aprendi a fazer o processo inteirinho. Só que, gente, pensa no negócio desgastante e desumano que era aquilo. Eram 2, 3 correndo atrás do frango, pegando frango, colocando em cima da balança, um gritando. Meu Deus, enfim. O que nós fizemos? Junto eu e um outro colega, sentamos e desenvolvemos um sistema de controle de pesagem de baia. Na época, nós pegamos uma balança da Filizola, integrada pela energia elétrica, numa EPROM, numa placa de gibord, não vou contar detalhe técnico aqui, que não vem ao caso. Ou seja, a galinha pisava, o frango pisava na balança e ela mandava um sinal elétrico para o computador que transformava num peso. Um cálculo aritmético lá que ia transformar num peso. O que nós fizemos? Um aviário, por exemplo, que tinha lá 30 pessoas que faziam a pesagem nesse aviário de postura, a gente reduziu para 5. Olha o valor que os caras diminuiu de custo para a empresa e colocamos essas pessoas fazendo outras atividades mais humanas. Entendeu? Então, e aí vem a inovação, e aí vem o que me trazia e me traz felicidade. É fazer com que as pessoas e as empresas, agora eu estava falando de um empresário aqui que me ligou agora há pouco, que eu falo muito pouco com cliente, mas me ligou pelo tempo que é cliente, me agradecendo e dizendo que está muito satisfeito há 20 anos com o trabalho que a gente faz para ele. Entendeu? Então, é isso que é a satisfação. É fazer com que as pessoas que sejam atendidas por nós ganhem e sejam felizes. E assim eu faço com o nosso colaborador, assim eu faço com o nosso cliente, com a nossa esposa, com a esposa também que faço, né? Legal. E daí você passou ali, quantos anos passou ali na Sadia trabalhando total e no Eu trabalhei 11 anos na Sadia, 10 anos e meio, 11 anos, trabalhei na Sadia. Quanto tempo mais ou menos com Office Boy? Quanto tempo mais ou menos? Eles me nomearam, bom, eu passei a programador com 17, daí fui para São Paulo com 18, com 21 anos eles me colocaram de chefe de uma equipe de programadores. Eu não sabia nada, que era liderança, nada disso, mas aprendi, fui. Quando eu saí da Sadia, eu já era chefe no departamento de tecnologia lá, de inovação, que era essa parte do varejo da Sadia. Aí eu me desliguei. E por que você se desligou e decidiu começar a empresa? Eu sofri um acidente em Santa Catarina, eu bati o carro nas minhas férias. Bati o carro de frente com o ônibus. Eu estava errado ainda. Bati e tal. Meu Deus. Aí fiquei em coma e tal. E quando eu fui para casa, vim para casa, eu pensei, se eu tivesse morrido, eu não tinha feito mais nada na minha vida, né? E agora eu vou querer fazer algo diferente do que eu fiz até agora. E aí eu resolvi montar essa empresa que é a CIS hoje. Assim, uma coisa importante, eu não tinha dinheiro, não recebi herança, emprestei um computador de um amigo para começar, tomei emprestado um computador, e a folha de pagamento, que é o contrato que eu fiz com a Sadia, é o que eu ganhava de folha de pagamento, eu recebi como contrato, ou seja,
somando os encargos, mas eu tinha que ter funcionário, pagar aluguel, quer dizer, era quase nada. Mas eu acreditava tanto que isso ia dar certo, que eu queria que desse certo, né, que eu não estava preocupado se ia sobrar, se ia faltar dinheiro. O que eu cuidava era assim, eu tinha o Robson já que era pequenininho, eu cuidava para ele não passar fome. O resto ia fazendo, entendeu? Devia aluguel para um mês para um, depois devia para o outro, devia no mercado, ia puxando, um dia pagava aluguel e assim ia. Logicamente que eu não tinha experiência financeira nenhuma, de gestão, etc. Isso foi adquirindo com o tempo. Mas a gente sofreu muito no começo, muito. E depois disso a gente teve vários problemas, tive um problema de denúncia fiscal, o Walter lembra, quase quebramos, cara, uns negócios assim que quase arrebentou nossa empresa. Mas eu sempre tive coragem e determinação para continuar. Né? Tivemos problemas de planos, uma coisa que eu quero falar para vocês. O grande aprendizado da minha vida, como empresário, é o seguinte, eu escuto sobre economia, entendo sobre economia, sei de quem são os políticos que nós temos no país, mas eu não dou bola para esses caras. Eu não dou bola para esses caras. Sabe por quê? Porque esses caras, a grande maioria deles, não vou falar 100%, eles estão lá para atrapalhar a vida das empresas. Essa que é a realidade. São poucos os políticos que estão lá para resolver os nossos problemas. Então, se a gente se concentrar nisso, se concentrar que o político A, político B, político C não presta, a gente perde muito tempo para fazer esse entendimento. Então, se concentre no negócio teu, se concentre naquilo que é o teu kernel, que é o teu negócio, e corra e faça e ganhe dinheiro com isso. Os políticos são assim, ó. Enquanto os povos nós ficamos, eles passam. Eles passam. E se nós ficar remoendo problemas que não é nosso, que nós dificilmente temos o controle, a gente perde muito tempo. Então, esqueçam os caras e foquem no negócio de vocês. Maravilha. Pessoal, vão anotando aí se tiver alguma pergunta para fazer. Depois, mais no final, nós abriremos aí o espaço para perguntas. E esse começo, né? Esse tempo aí em que, vamos dizer assim, vendia almoço para pagar a janta, aquela história, tipo, não tinha certeza se no outro dia ia ter o suficiente para comer. Foi mais ou menos quantos anos assim que você fala patinando, sofrendo, até agora? Ai. Assim, ó, não estou exagerando até agora, é sacanagem, né? Mas é assim, uma empresa, ela tem altos e baixos. No começo foi muito difícil, né? Até a gente conseguir fazer o primeiro equilíbrio de caixa. Uma das dificuldades que nós, empreendedores brasileiros, temos é o imediatismo. A gente é muito imediatista. A gente abre uma porta hoje e amanhã cedo quer ter 100% de lucro. Isso não existe. Isso não existe. Nos países desenvolvidos, a média de retorno é de 5 a 8 anos, 10 anos de retorno, para você começar a ter um retorno satisfatório no teu negócio. Então, e eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. Então, nos primeiros tempos, eu estava preocupado em fazer a coisa acontecer. E lógico que o nosso objetivo é ter lucro, né? Hoje ainda eu falei com um cara do Canadá que quer comprar a nossa empresa, eu falei para ele o seguinte, meu amigo, se você me mostrar que essa aplicação que você está falando vai me dar mais que os 20, os 12, 13% que eu vou ter de lucro esse ano, daí eu vendo a empresa para você. Senão, não tem sentido eu vender. Eu tenho 12, 13% de lucro ao ano, 13 vai dar. Faturamento de 21, com 13% de lucro, qual a aplicação que daí você é da XP? Não tem, né? Então eu vou vender a empresa para quê? Não tem lógica. Então, é matemática. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. O que quebra as empresas, ou faz com que as empresas deixem de crescer, é a falta de gestão financeira. O que quebra uma empresa é a falta de caixa, né? No começo, nós não tínhamos caixa. Não tínhamos caixa mesmo. Tomei dinheiro emprestado várias vezes de banco, fiz refinanciamento, tudo que se imaginar eu fiz. Só que chegou um momento, a empresa ficou de tal tamanho que não dá mais para brincar. Então aí vem toda uma gestão financeira, uma equipe, você colocar pessoas competentes naquele local, naquele posto de trabalho, para que você não tivesse mais problemas. Então, a partir do momento que eu coloquei profissionais que cuidassem de fluxo de caixa, que tivesse toda essa organização financeira de gestão, aí a coisa deslanchou e foi embora. E daí foi mais ou menos quanto tempo assim para você começar a respirar mais tranquilo, falar, acho que essa empresa aqui agora
Olha, nós fizemos um contrato em 94, encerrou o contrato que eu tinha com a Sadia. Aí em 96, ainda estava complicado, 94, 4 anos. 96, eu fiz um contrato, eu falo porque fui eu que fiz, um contrato com o Grupo Magi, eu recebi 3 milhões de dólares num contrato de 3 anos, ou seja, $1 milhão por ano. Aí me deu uma aliviada boa, deu uma boa aliviada. Mas esse contrato foi um contrato que o custo de manutenção desse contrato era muito alto, porque eu tinha que colocar vários profissionais desenvolvendo tecnologia e que eu não ia ter o poder de comercialização. Eu ia entregar o fonte, viu, Ciro? Lembra do tempo que nós falávamos? Entrega o fonte. Entrega o fonte. Então, isso aí, na época, 3 milhões de dólares era muita grana, mas só que o resultado final disso era muito pequeno. Mas isso, pela forma que a gente foi fazendo, ele acabou dando um resultado. Então, eu diria assim, que no 7º ano, entrando no 8º ano, a gente começou a ter um resultado, né? Começou a ter investimentos. Outra coisa importante, tudo que eu ganhei no começo eu reinvesti na empresa, tudo, 100%. Ah, mas eu tirava para comer. Para comer, sim, mas tudo que tinha... eu conheço empresários que o primeiro faturamento que ele tem, ele vai lá, troca de carro, pinta a casa, compra não sei o quê. Eu comprei, o Robson, o meu objetivo era comprar avião agora, esse ano de 2020. E o Robson, que é meu filho, vice-presidente, falou, pai, nós precisamos, não tem mais o que fazer, nós precisamos de avião. Aí fizemos uma parceria aqui com o Liston, com a Next, que hoje é outra empresa, que é aqui de Cascavel. Adquirimos compartilhado um Seneca em 2017, né, Liston? Aí depois adquirimos um King sozinho, aí adquirimos um helicóptero e ontem foi o primeiro voo de um Hawk, um jato que voa a 48 mil pés a 1.000 km por hora. Detalhe, não é para nós passear. Ele foi com o cliente voltou com o cliente de Primavera, levou esses clientes de volta, está trazendo mais 8 de Jataí e assim faz. E a gente usa para negócio. Ah, usa para passeio? Usa, mas acho que dá o que, Liston? 5%? Se der, entendeu? E usamos para negócio. Detalhe, nós aumentamos o nosso faturamento nesse período em mais de 15%. E de receita recorrente. Receita recorrente é aquela que pinga na tua conta todo mês. Sabe o que é isso? É coragem. Então, e isso meu filho pegou uma boa herança, que ele é mais corajoso que eu. Quando ele entrou na empresa, em 2007, ele falou, pai, nós precisamos pegar dinheiro no banco. Eu falei, você está louco, menino? Eu peguei uma vez dinheiro no banco e até agora estou pagando. Não, pai, é só um pouco. Vamos pegar. Aí, esse só um pouco, nós construímos uma empresa que na época, que é a CIS, nós gastamos 15 milhões de reais num prédio. Eu fiquei louco com ele, mas hoje o prédio vale 30. Né? Então, de negócio gera negócio. Ou seja, arriscar também. Tem o risco do negócio, a gente fez o risco e acabou tendo o resultado. E aproveitando que estamos falando dessas fases de desenvolvimento da empresa, em degraus, assim, se é possível falar, ali nos primeiros anos, até talvez esse contrato 3 milhões de dólares, mais ou menos quantos funcionários que era, porque hoje tem 600 funcionários, certo? Nós estávamos conversando. Tem mais, tem mais, né? Na matriz, hoje chega perto de 1.000 funcionários no todo, né? Os distribuídos, e se for contar os terceiros ainda, que são os representantes, aí vai longe, é uns 1.200, 1.300. Mas, te respondendo, esse contrato de 3 milhões era um contrato de outsourcing, era desenvolvimento sob encomenda. Então, eu mantive alguns profissionais, que isso é importante também, no foco no que era o kernel do nosso negócio, que era desenvolver software para determinados nichos do mercado, né? E como era um produto que não ia dominar e que eu sabia que era um produto que ia ter pouca escalabilidade, não ia ter escala, que era para agronegócio, e cerealistas, etc., aqui está o pessoal da Data Cooper, qual que é a leitura que eu fiz? Que isso ia ser um nicho restrito. Então, como que a gente decidiu ir para o supermercado, loja de material de construção? Que no começo a gente fez um ensaio até com farmácia. Porque as pessoas precisam comer e precisam morar. Mas elas precisam se vestir também e precisam de remédio. E a gente teve que optar por duas. E optamos por supermercado e loja de material de construção. E hoje nós somos um dos maiores fornecedores da América Latina em rede de supermercado e também em franquias de negócio. Só para vocês terem uma ideia, a Nestlé é cliente nosso,
A Copenhague é cliente nosso, inclusive eu estou abrindo a Copenhague em Toledo, eu como loja, né? Toledo, Foz do Iguaçu, Dois Vizinhos, Beltrão e Pato Branco. Aqui em Cascavel eu já tenho uma franquia aqui. Mas estou abrindo por força de contrato. Atendemos a Copenhague no Brasil, na América Latina e vamos atender no mundo. Então, e outros vários franqueados. Falando nessa meia dúzia de clientes, eles representam hoje 15% do nosso faturamento. É muita grana. É muita grana. E esses grandes clientes que você foi conquistando, como que você foi conquistando eles? Indicação? Aí é o seguinte, ó, no começo eu era o programador, o técnico, o comercial, o analista, secretário, às vezes mudava até de voz para falar, para poder atender todo mundo. E assim, aí eu fui montando um time comercial. A Lisânia, por exemplo, veio da escola, ela trabalhava no HSBC, é o HSBC, né? HSBC, veio, aí ela trabalhou no suporte, em várias áreas da empresa, depois ela foi para Campo Grande como comercial, São Paulo, ficou 10 anos em São Paulo, depois gerenciou o Sul, o Sudeste. E dando exemplo dela, nós fomos formando time. Hoje o time comercial, que é o diretor comercial, que ele está há 22 anos comigo, ele veio da área técnica. E o que a gente fez para identificar todo esse povo, a habilidade técnica dele para aquela função? Nós usamos uma ferramenta chamada DISC, que descobre para que você vê o mundo, ou mais ou menos para que você serve melhor. E isso nos ajudou muito. Nos ajudou muito a colocar a pessoa certa no lugar certo. Então nós montamos um time comercial, e esse time, eu não conheço todos hoje, são várias pessoas, e eles vão garimpando tudo isso. Aí parte disso, por exemplo, esses contratos grandes da Copenhague, os maiores, eu não participei, mas da rede de Apercento, foi a Lisane e eu que fizemos. Então um negócio vai puxando o outro. Você vai fazendo um serviço bem feito e a coisa vai embora. E assim a empresa foi crescendo e contratando mais gente. Isso. Falando de produto, tu começou ali desenvolvendo sistema para a Sadia, depois outros players, mas como que foi essa... Porque não é o mesmo produto que você começou, que é o que teu carro-chefe hoje. Como que foi essa navegação entre os produtos? Bom, esse produto que eu falo que é a nossa vaca leiteira, ele está na 3ª edição, né? Esse produto de hoje, o custo final dele hoje é em 120 milhões mais ou menos, o custo dele hoje. O custo de produção. Esse que nós estamos desenvolvendo agora, que é nuvem, que é não sei o quê, blá, 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 que é tudo um conceito novo de tecnologia, que é nuvem, blá, blá, vai custar 150 milhões, né, ao final dele. Da onde vem isso? Vem parte do caixa, parte do mercado financeiro, né, e parte dos negócios. Então, em tecnologia é muito caro desenvolver, é muito dinheiro. Né? Mas é só um programinha. Só que só esse programinha você vai colocando, cada linha de código que você coloca dentro de um programa, você está aumentando o custo dele. Então, o custo final para desenvolver uma ferramenta é muito alto. E isso você tem que ter um caixa muito equilibrado e tem que ter uma gestão financeira muito forte para você conseguir, senão você morre. E se você não fizer isso, a tua empresa vai ser sucateada e vai ser engolida. Não tem o que fazer. Se você não continuar inovando, outros vão inovar e vão te engolir. Só para ter uma ideia, 120 milhões de investimento ao longo dos anos. Ao longo do tempo, né? Mais ou menos quanto tempo? Esse que nós temos agora, ele tem 15 anos, mais ou menos. E esse é o software para construção, para materiais de construção. Esse aqui atende supermercados e lojas de materiais de construção com os módulos separados para cada um. Já esse que nós estamos construindo agora, ele está sendo mais específico para algumas atividades, a exemplo de franquias, e que vai rodar parte dele, vai rodar em supermercados. O material de construção a gente não começou ainda, deve começar o ano que vem. Hoje o teu carro-chefe, a tua vaca leiteira, como se diz, é o sistema de gestão. É o sistema, um ERP que nós temos. Um ERP, maravilha. Indo para outra linha, uma curiosidade. Você fundou a empresa em Dois Vizinhos, né? Cidade que era pequena e ainda é considerado pequena, né? Não, hoje é grande. Né? Hoje é grande. E boa parte da cidade é funcionário da CIS, né? Uma boa parte. Assim, tem vários profissionais, mas nós temos um ônibus, por exemplo, que traz profissionais de Beltrão todos os dias. É um ônibus nosso que vai de manhã, dorme em Beltrão, ele traz o pessoal, leva de volta. Da região, porque quando a gente fala Dois Vizinhos, que tem 50 mil habitantes hoje,
Nós estamos falando de cidades próximas que tem 15, 10, 12, aí que faz um polo de 150 mil habitantes no entorno, né? Então, se torna uma cidade razoável. Agora, nós trouxemos gente do Rio de Janeiro, São Paulo, da Bahia, de Cascavel, tem um monte de gente comigo lá. Aqui tem alguém, mas eu estou vendo uma que trabalhou conosco, a Luna, que está aqui. Então, gente do Brasil, inclusive do Paraguai, gente da Argentina. Tem que ir buscando. Buscando. E nunca pensou de sair de dois vizinhos? Nunca foi provocado a sair? Não, saí hoje para vir para cá, né? Mas não. Assim, por que nunca saiu? É uma coisa interessante isso, né? Quando a gente o primeiro insight da CIS foi lá na Lapa, em São Paulo. Um diretor da IBM me chamou e falou assim: ó, você não vai durar 6 meses aqui. Primeiro que você não tem recurso financeiro para enfrentar os grandes players aqui que vão te engolir. Segundo que a tua estrutura de custo aqui é muito grande porque o tempo de produção é muito baixo. Eu falei, sabe que esse cara não tem razão? Aí eu era de Toledo, né? Minha primeira vontade era ter voltado para Toledo. Mas o que aconteceu? Como eu tinha um contrato com a Sadia, Toledo 200 km de 2 vizinhos, Chapecó 200 km de 2 vizinhos, Concórdia 250 de 2 vizinhos, Beltrão 40 km. Eu já estava com uma família, com o pai, com a mãe, aí eu acabei ficando lá. Mas o que é o grande diferencial de uma cidade igual a 2 vizinhos, já comparada a Cascavel? Primeiro que o custo de vida lá é no mínimo 30% menor que aqui, né? Agora, se pegar e jogar em São Paulo, então, né? Tem diretor lá, ou gerente nosso, que você passa na frente de casa dele e fala, não, o cara tem uma mansão. Mas por que ele consegue ter uma mansão? Porque o custo para se fazer uma mansão lá é diferente do que fazer em São Paulo, etc. Então, mas quando quer ir no shopping? Quando quer ir no shopping, vem em Cascavel, é 150 quilômetros. Então, acabou que juntando a fome com a vontade de comer. Hoje eu acho praticamente impossível você tirar uma empresa desse tamanho que está estruturada lá e enraizou, né? Tem muita gente que você vai, nós temos o Dia das Crianças lá que a gente faz, meu Deus do céu, tem 150, 200 crianças que são filhos de funcionários que eram lá de trás e que estão hoje lá. Então isso vai ficando, isso montou uma comunidade que, né? Outra coisa, quando eu comecei, na região sudoeste tinha 2 empresas de software, hoje tem mais de 300 empresas de software. Beltrão, Pato Branco, 2 vizinhos acho que tem umas 50. Então criou um ecossistema, inclusive eu ajudei aqui o pessoal, aqui numa época, eu fui presidente da CESPRO, fui presidente da PL de software, ajudei a estruturar aqui, né, Ciro? A PL de software aqui no Paraná todo, e o sudoeste do Paraná, pegado essas cidades aí, se desenvolveu muito bem nessa área de software. Tomara que continue se desenvolvendo, como Cascavel e região também, né? Então, isso tudo, por exemplo, Universidade Federal, eu fui lá em Brasília umas 10 vezes falar com o ministro, até que um dia ele se cansou de mim, ele falou, vou mandar esse curso para lá, e trouxe engenharia de software para o TFPR em 2 vizinhos. Como trouxe para a Realeza outro curso de sistema, como trouxe para Laranjeiras, para Pato Branco, para Beltrão. Então foi criando um ecossistema que hoje a gente passa a ser independente com relação à mão de obra e etc. Entende? Fantástico. Inclusive o ecossistema do Sudoeste tem se destacado muito aí, e até nos encontros do Iguaçuvara, nas próximas quintas, não lembro exatamente qual que é, o pessoal lá de Pato Branco, você também está convidado ali, vão vir falar um pouco o que eles estão fazendo lá, o que vocês estão fazendo lá. Então, agora eu vou assumir o IDTEP lá. Eu Oi? vou ser o diretor-geral do IDTEP, que é o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico lá e tal. Enfim, é um cargo porque... Está sobrando tempo, né? Daí... Mais ou menos. Falando em sobrar tempo, e como é a rotina, então, de hoje o presidente de uma empresa aí que tem mais de 1.000 funcionários? Como que é a rotina? Você pode compartilhar para o pessoal o seu dia a dia? Assim, ó, primeiro que eu estou como presidente, mas eu estou fora da operação. Eu não, a operação em si, o dia a dia da operação, ela não me consome tempo. Então, eu vou na empresa 2, 3 vezes por semana, participo de algumas ações, mas da parte da operação eu não estou mais. Por que eu não estou mais? Muito simples de entender. Eu sou um cara acelerado. Eu tenho 10, 20 ideias por dia.
Então, quando eu estava na operação, eu matava os caras. Chegava lá, eu dava 10 tipos de ordem num dia para os caras. E ninguém aguentava. E aí eu fui percebendo isso, e eu fui desacelerando esse meu jeito acelerado de ser dentro da empresa. E quando eu fiz isso, a empresa começou a crescer de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque eu distribuí a responsabilidade por gerentes. Hoje nós temos eu, um presidente, um vice-presidente, 2 diretores, e quantos gerentes são? São 15 gerentes, e aí tem um time de baixo que são supervisão, e aí a operação. E eu não me envolvo mais na operação. O que eu faço? Eu trabalho com algumas, no momento do plano estratégico, algumas ideias, algumas coisas que eu trago para a empresa, e eu fico mais na estratégia, naquilo que vai trazer resultado maior para a empresa, que é a operação. E daí... Mas o tempo, respondendo a questão do tempo, me ocupo com várias outras coisas, sempre tem alguma coisa para fazer. E aí vai também assumindo cargos como esse, de instituições, entidades. Hoje você, além da empresa, e quais outras entidades tu já tem envolvido? Mas deixa eu só falar uma coisa antes. Eu estou fora da operação, mas dentro da operação com relação a pessoas. Isso eu não abro mão. Porque pessoas são cérebros que trabalham comigo e que eu tenho um carinho muito grande, porque eles que me sustentam. Eles que trazem. Se cada um deles traz um pedacinho, é o bolo maior que eu ganho. Então, esse povo eu cuido. Então, o que é o cuidar disso? É você estar atento com cada profissional desse que está lá dentro. Lógico, eu não conheço todos que estão lá, não sei o nome de cada um, mas aquelas pessoas chaves, pessoas importantes que estão no dia a dia, que precisam de uma atenção, eu dou essa atenção. Se você me perguntar, qualquer um que venha conversar, você conversa com todos. Lógico que aí tem que fazer uma agenda tal, mas eu converso com todos sem distinção, né? E eu acho que isso é uma coisa importante que o empreendedor tem que fazer. Porque o empreendedor, o nosso colaborador, ele tem que confiar na gente. O nosso colaborador, ele tem que acreditar em nós. Ele tem que seguir teu sonho, né? Maravilha. E no final, tu chegou a fazer uma faculdade? Fiz. Assim, eu sempre fui nota 6, 5. Eu sei e sabia da importância de você estar estudando. Mas eu sempre me dediquei muito mais a buscar conhecimentos em autodidata do que você ficar atrás da cartilha. Então eu fiz análise de sistemas e fiz OEM, que hoje é o OSM, que nem existe mais esses troços. E eu fiz isso. Agora, a faculdade mesmo que me deu um norte foi a faculdade da vida, essas coisas por exemplo, fiz uma gestão de talentos humanos, fiz uma gestão, aí fiquei 5 anos dentro da Fundação Getúlio Vargas, entendendo como funcionava um presidente da empresa. Isso tive que me dedicar para tocar uma empresa desse tamanho. Então, isso fiquei 5 anos da minha vida estudando, e inclusive a cada 90 dias eu devo voltar agora, em março eu devo voltar de novo a estudar como CEO. E eu sou formado MBA. como CEO, CEO é uma formação para ser presidente. Mas isso que se fez na FGV foi um MBA. É uma coisa muito mais forte que o MBA. É para formação de presidente mesmo. Isso não tive como abrir mão, tive que estudar. Então, é isso. Mais. E como que é a relação da sua empresa, de vocês, com as instituições de ensino? Tem bastante parcerias? Muito forte, muito forte. Aliás, nós respeitamos muito a Universidade Federal, as particulares. Nós temos uma integração muito forte com os colégios da região. Tanto é que nós temos vários programas com as escolas. Eu tenho uma ligação, converso toda semana, se não toda semana, a cada 15 dias eu converso com o secretário ou o chefe do núcleo de educação da região. Ontem conversei com eles, inclusive. Tem uma preocupação muito grande com relação à formação, tem uma preocupação muito grande com relação a drogas, né? A gente tem um cuidado muito grande na empresa com relação a isso. Por mais que isso é uma desgraça, que não, né, o controle é difícil, mas a gente tem uma preocupação. E a gente trabalha muito família, né? Trabalha muito a família dos colaboradores, o entendimento. Então, temos psicólogas que fazem todo esse trabalho, etc. Legal. E por que tu achou melhor fazer e continuar fazendo uma escola interna de formação? Tentou delegar isso para uma outra escola externa, para uma instituição? Como assim, são duas coisas. Primeiro, que a nossa ementa, a nossa grade das faculdades, inclusive a da Universidade Federal lá, foi nós que montamos.
nós que estruturamos ela, junto com as empresas de tecnologia. Esses cursos técnicos que tem, eles formam, entre aspas, os técnicos que, a hora que você coloca ele para trabalhar, então o que nós preferimos? Nós pegamos os meninos com 15, 16 anos e fizemos todo um trabalho no contraturno com eles, até que eles entendam, e inclusive obedecendo a função de cada um que vai exercer no futuro, a gente vai qualificando. Com isso a gente moda do jeito que a gente quer e do jeito que a gente precisa, entende? E encurta o espaço de capacitação. E muita gente talvez pode pensar assim, e você não tem medo de investir, formar essas pessoas e depois que elas aprenderem a ir embora? Olha, coisa que eu mais gosto de formar a pessoa. E quando a pessoa vai embora, seja por vontade dela ou por nossa vontade, ou quando ela vai empreender, eu tenho lá em Dois Vinhos tem mais ou menos hoje, das 30, 40 empresas que tem lá, 30 de certeza eram colaboradores nossos. Sem problema nenhum. O sol nasceu para todo mundo, então não vejo o problema das pessoas. O que eu não aceito é o cara ir lá roubar e depois ser teu concorrente. Isso não. Agora, se ele ir lá empreender, fazer, não tem problema nenhum. Aliás, isso é muito bom que vai fortalecer o meu ecossistema, né? Então, quanto mais eu pulverizar isso e capacitar, o menor custo de uma empresa é a capacitação de pessoas. Esse é o menor custo que existe. É o custo menor que existe é você investir em pessoas, porque pessoas vão te dar um retorno. Agora, se imagine, a nossa empresa vai ser avaliada agora, nos próximos anos, aí, em mais de R$1 bilhão do valor de mercado, né? Você acha que eu iria conseguir um negócio desse sozinho? Nunca. Mas nunca. Nessa época agora, vamos dizer assim, que se fala tanto de inovação, que nem a empresa sua já é uma empresa inovadora, já deu alguns casos de inovação, mas fala muito do envolvimento de empresas com startups. Vocês têm se envolvido com startups? Tem alguma relação? Sim, você me perguntou quais entidades que eu presidi. Eu presidi a CESP Paraná, fui vice-presidente da CESP Brasil, fui um dos mentores e fundadores e trouxe a PL de software para o estado do Paraná, que pegamos uma parte de Santa Catarina e fizemos um ajuste. Fui presidente do Sudotec é o Sudoeste de Desenvolvimento Tecnológico, que trabalhou e trabalha até hoje, deve ter umas 20 startups lá dentro rodando, né? É um case de sucesso no Brasil, o Sudotec, foi fundado por nós. Eu sempre tive ligado às entidades, fui presidente da ação comercial, agora do IDTEP, fui da CACIS, tudo que se imaginar de par e associação eu já passei. Assim, isso tomou meu tempo? Não é que tomou meu tempo, mas me ajudou em várias outras coisas, em contatos, network, e eu ajudei com o meu conhecimento, fazer as coisas para a região se desenvolver, o estado e as pessoas, né? Legal. Gilson, vamos abrir um pouco para perguntas, pessoal. Depois das perguntas, daí eu também vou deixar um tempo para você dar suas palavras finais, mas vamos ver o que o pessoal tem aí para perguntar. Eu só peço por gentileza que a pergunta seja feita no microfone. Alguém pode me ajudar até a carregar o microfone lá? Só peço por gentileza que a pergunta seja feita no microfone para ficar registrado no vídeo, tá? Esse vídeo depois estará disponível no site iguaçuvalley.com.br, tá? Iguaçu Valley daquela maneira ali. Daqui uns 15 dias estará lá disponível. Também já está no site lá os vídeos dos outros seminários como esse. Então tem bastante gente legal, muita coisa para vocês aprenderem lá. E aproveitando o ensejo, já que você tocou no ponto do seu filho, da maneira como ele ingressou na empresa, e como foi toda essa junção, essa união de ideias, eu me vendo nessa situação hoje, não com a mesma grandeza, logicamente, né, uma empresa familiar, mas como que é para ti aceitar as ideias do seu filho, deliberar com ele e ter realmente convicção de que você sendo um estrategista, você deixou isso bem evidente, aceitar esse risco que ele está se propondo e ver esse retorno hoje com tanta prospecção e vocês estando bem alinhados assim. Sim, ótima pergunta. É o seguinte, o Robson, com 12 anos de idade, ele veio pedir: pai, eu quero jogar futebol. Eu falei: não é problema, fui lá na loja, comprei a bola, está aqui. Não, quero jogar num time de futebol. Ah, você quer jogar num time. Levei lá no Rio de Janeiro, na Escola do Zico, com 12 anos. Deixei ele lá uns 6, 8 meses lá.
E aí o Paraná Clube, na época, foi fazer um amistoso, sei lá, e viu ele jogando futebol lá. E perguntou de onde que ele era e tal, é do Paraná. Então, aí fizeram um acerto e ele veio para o Paraná. Jogou profissionalmente no Paraná Clube, até os 21 anos, não quis mais saber de futebol, justamente porque ele entendeu que o mundo do futebol ainda estava muito imaturo para a realidade que ele pensava na frente. E veio falar comigo, falou, não quero mais saber de jogar futebol, e eu quero trabalhar contigo. Tem espaço? Falei, claro, tem, só que você vai ter que terminar a faculdade e tal. Ele tinha trancado a faculdade, e você vai vir trabalhar comigo. Quando ele terminou a faculdade, e ele veio trabalhar comigo, eu sentei com ele e falei o seguinte, Robson, aqui é o seguinte, ó, você vai ter liberdade de acertar e de errar. Se você acertar, parabéns. Se você errar, você vai corrigir. E aí, o que eu como pai fiz? E até hoje, o dia que, aliás, convido a todos a visitar a nossa empresa, vocês vão ver uma empresa estruturada igual às empresas americanas. Com muito orgulho eu falo isso. E Liston, o Dr. Zílio, que conhece a nossa sala, como é que é a nossa sala? Você está onde? De frente, ele na minha frente e eu. Então assim, primeiro que a gente não tem segredo, em nada. Realmente, em nada. Eu sempre respeitei tudo que ele fez com meninas, com namoradas, e da mesma forma ele comigo, né? Então, nesse sentido, eu passo confiança, ele me passa confiança, né? E o Robson, para quem conhece ele tem 35 anos, vai casar agora, ele falou para mim o seguinte, eu vou casar com 35 anos, e com 35 anos ele vai casar. Ele, como que, para te responder, é confiança. Agora, não adianta só confiança se você não deixar ele errar. E se ele errar, ajude a consertar. Por mais que eu falei para ele que se errou, você conserta, logicamente que eu como pai vou fazer isso. Agora, você tem que confiar. E essa pergunta que você me fez, como é para um pai escutar o que o filho tem a oferecer ou opinar? Melhor coisa do mundo. E eu sempre falo para o Robson, você é muito bom, mas porque você tem um excelente professor. É mentira? Não é. É isso. Então, e nós estamos vivendo uma era, a pior era da face depois dos baby boom lá, que a era da indústria, dos trabalhadores, a era da falta de sucessão. Justamente porque os pais ou os filhos não querem saber do negócio do pai, o pai chegava em casa e falava para a mulher, eu não aguento mais a empresa. Aqueles funcionários vão matar eles. O que o filho vai pensar? Não vai querer nem passar na frente da empresa. Com o Robson, a Tatiane foi um pouco diferente. A Tatiane resolveu ficar nos Estados Unidos, estudou na Austrália, não sei o quê, e hoje ela é psicanalista. Mas o Robson, eu sempre falava, Robson, nós vamos trocar de carro daqui a 2 anos, mas é a Cis que vai comprar, não sou eu não. Pai, a Cis vai comprar, pai vai te dar uma bicicleta nova, mas é a Cis que vai te dar a bicicleta, não sou eu não. Quer dizer, eu comecei desde pequenininho a vender a ideia que o negócio nosso é importante. Hoje, juro por Deus que é hoje, não foi a semana passada. Ela está com o meu celular aqui. Os canadenses ligaram para comprar a empresa. E eu liguei para ele e falei, vamos receber os caras para escutar a proposta. Ele começou a chorar. Falou, pai, eu vou vender um pedaço meu, eu não consigo. Lógico que vai chegar um momento que vai acontecer isso. Isso é uma coisa natural. Seja investidor, ou seja comprar ou vender parte, enfim. Isso é o processo normal do crescimento de uma empresa. Só que ele sente parte do negócio. O que você quer mais que uma felicidade dessa? Então, e hoje eu posso dizer para vocês todos aqui, o Robson está totalmente preparado para tocar esse negócio. O Liston, que conhece mais, o Dr. Zílio, está preparado. E é uma empresa, uma das maiores empresas da América Latina. E é aqui de Dois Vinhos. Obrigado. Obrigado. Eu respondi, moço? Parabéns pela pergunta também, muito boa. Pessoal, mais perguntas? Mas o teu pai não deixa você dar umas viajadinhas assim? Teu pai deixa você viajar um pouquinho assim? Não, deixa, né? Mas eu quero voar mais alto. Tudo tem essa hora, vai com calma. Muito inspirador seu caso, Gilson. Gostaria de parabenizar também obrigado. Nós empreendedores aí.
a se espelhar em você. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de saber o seguinte, você como um visionário, aí, empreendedor, você comentou que tem muitas ideias diariamente, você acredita, assim, também em novos negócios focado fora dessa área de tecnologia que você exerce, ou você acredita mais focado para o seu próprio negócio em expansão? Muito boa essa pergunta. É assim, eu acredito muito no nosso negócio. E se você me perguntar se tem espaço ainda para inventar outros softwares, tem. E vou falar uma coisa muito mais, eu não sei se todo mundo quer de software, mas o software não tem fim. Em tudo que a gente faz, ele está presente. Tudo. No chinelo, no qualquer coisa, ele está presente. É ele que está por trás de tudo isso. Então, tem um espaço muito gigante para isso tudo. Com relação a eu pensar em investir em outras coisas, eu tenho outros investimentos pessoais, outras coisas menores, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz o caminho com o Dom Antônio, que é o nosso doutor Zílio, que está aqui, 790 quilômetros da França até Santiago da Compostela. Lá eu comecei a entender algumas coisas que a vida da gente já está começando de lá para cá, e não mais daqui para lá. Então eu não sei se eu quero fazer mais muita coisa financeiramente, inventar muita coisa. O que eu quero e vou fazer, já estou fazendo parte, é viver um pouco para mim, para minha esposa, para minha família, para meus amigos, porque eu acho que é tão importante a gente ter amizade, ser amigo, ter amigos que gostam de você, sinceros, né? Então, eu vejo assim que a vida é muito curta, muito passageira. Esses dias depositamos o nosso pai lá na urna e tudo que esse homem trabalhou, e na hora de se despedir, a minha mãe falou, olha filho, os 2 braços do teu pai só trabalharam. E no dia que ele falou que ia descansar, ele foi embora. Então, tem certas coisas que, sabe, vocês que são jovens, os jovens aqui, que têm gás, aproveitem esse momento que vocês estão vivendo nas empresas, acreditem no que vocês estão fazendo e vão para cima, que vai chegar um ponto da vida de vocês que não vale mais a pena, entendeu? Então, tem alguns investimentos, a empresa vai estar valendo quase 1,5 bilhão, 1 bilhão e alguma coisa daqui a uns anos. O que eu vou fazer com isso, me fale? Não é todo meu, mas o que eu vou fazer com isso? Posso dar para vocês sim, claro, mas é muito dinheiro, gente. Humanamente, o cara não está entendendo o que eu estou falando? Então, são certas coisas que não batem, né? Então, é aquele negócio, você pode ver com muito pouco, né? Pode ver com muito pouco. Então, eu a partir de agora, eu sei que a empresa vai se tornar uma gigante, eu sei disso. Comigo lá, ou sem eu, ela vai decolar, ela está crescendo muito rápido. E estou esperando agora, né, a esposa convidar para fazer mais alguma coisa e curtir a vida. Boa noite. Primeiramente, agradecer a vinda do Gilson, um amigo de longa data e vindo a Cascavel. Ele mencionou ali, mas o começo do Iguaçu Vale, do APL, que depois passou a se chamar Iguaçu Vale, teve uma participação grande do Gilson, um encontro ali na Soft Pharma, né? Foi eu, o Gilson e o César para Curitiba para trazer para cá uma série de questões de tecnologia e curso. Internet na época não era tão fácil, né? Tinha que pegar o carro e ir, hoje não precisa mais tanto. E a gente vê e acompanha a evolução da CIS, fantástica. Você comentou que você vai atender a Copenhague no mundo, tá? Como é que está esse plano de expansão fora do Brasil, da CIS? Como é que vocês estão trabalhando isso? A gente está num processo bastante avançado no México com a Unilever. É um contrato que começa a rodar agora, em janeiro, se eu não me engano, começa a rodar esse contrato com lojas da Unilever. O que acontece, Ciro? Quando você atende uma multinacional, é normal que isso vai acontecer de uma forma natural de eles te levar para fora, logicamente obedecendo às regras. Por exemplo, o nosso produto hoje ele roda em vários países com a rede Dia%, né? Ele roda em várias, espanhola. Então, foi acontecendo de forma natural e automática. Agora, para você abrir o mercado carreira solo, como a gente fez aqui no Brasil, por uma série de fatores, é um pouco mais demorado, mas eu acredito que tem espaço. E volto a falar, o mundo tem espaço,
né? O mundo, tem muitos lugares que você vai, inclusive no próprio Estados Unidos, que usam software brasileiro, né? Então, eu vejo que é uma questão de coragem. A minha análise que eu faço para responder finalmente a tua pergunta, o planeta é plano. Se a gente olhar ele como um círculo, a gente não sai dele. Então, se você olhar ele de uma forma plana, você vai ver que não tem barreira. Boa noite, Gilson. Parabéns pela tua história, inspiradora realmente. E para quem é da área de gestão de pessoas, é música aos ouvidos quando a gente escuta que as pessoas realmente são valorizadas e que elas trazem o resultado. E como é uma empresa de grande porte já, como vocês lidam com as gerações, com a mistura das gerações e a questão de diversidade na organização, na CIS? Barbaridade. Essa geração Y, Z, X, Q, não sei, todas essas letras que tem nela, é um desafio diário. Então, assim, a geração que veio de 95 para cá, né, e esses meninos de 2000 para cá, tem uma diferença, assim, monstruosa. Os de 2000 para cá, eles pegaram a geração do pronto. O que é a geração do pronto? Tudo está pronto. Então, quando ele tem a oportunidade de acessar a tua empresa, a primeira pergunta que se vem na cabeça dele é qual o cargo de gerente ou diretoria que eu vou assumir. É isso, concorda? Os de 95, eles ainda pegaram um restinho do que veio daquela geração de 90, né? Então, o que nós fizemos dentro da empresa? Primeiro que a gente não deixa misturado. A gente não deixa essas classes sozinhas e juntas. Nós temos um programa de qualificação que ele começa fora da empresa e depois que eles passarem por todos os processos, vocês estão convidados a visitar esses programas, e a gente traz ele para a empresa como estágio e eles são alocados nas áreas com pessoas mais experientes. E vamos falar assim, os caras que são mais velhinhos, né? Daí você coloca esses meninos e a orientação que se dá para essas pessoas que têm uma experiência mais apurada é que não deixa os caras viajar com esse negócio de estar tudo pronto, que tem que se construir, né? Então, isso é um desafio assim do século. Os americanos no Vale do Silício estão sofrendo muito com isso, muito. Porque, primeiro que os meninos dessa geração, eles não sabem o que é uma galinha e um galo. Não sabem. E eles acham que você pegar uma coxa de galinha e colocar no forno, vai virar uma galinha inteira. É a geração do pronto. E que isso não é assim. Que tem toda uma sequência, né, para isso acontecer. Mas na cabeça deles, era só colocar uma bactéria lá, que isso ia virar uma carne, que eles não precisam sustentar a galinha para virar aquela galinha. Então, essa geração do pronto, nós que somos empresários, que somos líderes, que trabalhamos com pessoas, é um desafio tamanho nós ajudarmos essa geração a entender que não está tudo pronto, que nós temos que continuar construindo. Que esse é o sentido da vida. Né? Então, é um desafio gigante. Respondi? Faltou só a questão da diversidade, né? Que envolve gênero, religião. Assim, ó. Se a gente for, a gente não tem muito esse cuidado, por exemplo, se o menino é gay ou se a menina é... Para nós isso está muito bem resolvido na empresa, muito bem resolvido. Por quê? Porque lá atrás, quando começou isso, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar para que isso fosse tratado de uma forma muito natural. Então, por exemplo, os afro, né, descendentes, temos pessoas lá, é tratado como todo mundo é igual. Religião, começa por mim, né? Eu sou católico, minha mãe é evangélica, minha ex-mulher é evangélica, minha irmã é evangélica, meu outro é crente. Então, é uma mistura de coisas, e aí, isso em casa. E dentro da empresa, a gente... Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma celebração, a gente chama o padre e chama o pastor. Entendeu? Atende os dois casos. Então, a gente trata isso como uma forma muito natural, sabe? Não tem assim, a menina gosta de menino, o menino gosta... Se eles estão bem lá e estão se sentindo bem no que eles estão fazendo, para nós está tudo certo. Não sei se era isso que você quer. Parabéns, Gilson. Inspiradora a tua história.
Se colocando no lugar do teu filho, o que o Gilson, com a cabeça do seu filho, teria feito há 20 anos atrás? E quais os riscos que isso traria para o teu negócio, para a tua empresa há 20 anos atrás? Barbaridade. Assim, ó. Quando ele veio, o Robson está comigo lá na CIS dos 21, né, 22 anos, por aí, que ele na conclusão da faculdade e tal. Eu deixei ele cuidar do financeiro. E a primeira coisa que eu fiz errado e que ele fez foi cuidar do financeiro. Como ele fez administração, mas não tinha experiência com gestão financeira. E eu deixei ele cuidando do financeiro. Em 2 anos nós tivemos que buscar dinheiro até com o Papa. Então, assim, isso foi um erro. E aonde que eu faria diferente com ele? Primeiro, eu ia qualificar ele para aquela função tão importante. Porque eu queria resolver o problema de uma forma muito rápida e acabei jogando um pepino na mão dele que nem era dele. E por falta de conhecimento, ele fez a beiragem e bateu. Então, isso eu não faria mais. Eu faria o contrário. Eu traria um profissional da área, faria toda a capacitação dele, aí faria, soltar mais de forma mais comedida. Então, talvez complementando a resposta do menino lá, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar com o filho. A gente tem que ir soltando com doses mais homeopáticas. Eu acelerei bastante esse processo. Errei bastante, mas por outro lado eu acertei muito. Então, eu faria com um pouco menos assim, sabe, um pouquinho mais de cautela. E eu acho que daria certo. Acho que não, deu certo, né? Errei, mas depois acertamos. Não sei se era isso que... Era isso? Você tem filho? Tem filho que trabalha contigo? Não. Não. Nenhum dos meninos. Não quis. Eu também tenho uma empresa de software, um foi para educação física, outro está fazendo jornalismo. Você deveria chegar em casa e falar, mulher, não aguento mais. Aqueles programadores, mulher. E aquele cliente, mulher. E se o Gilson tivesse tido o arrojo do filho há 20 anos atrás? Se o Gilson tivesse o arrojo do filho há 20 anos atrás, ou quando começou, isso teria sido benéfico? Como que você vê isso nesse caminhar aí da CIS? Só para me entender, se eu tivesse tido o arrojo do meu filho? Isso. Porque você falou que ele é muito arrojado. Desde que ele veio, ele foi buscar empréstimo, ele buscou dinheiro, quer dizer, ele... É que assim, ó, eu aprendi a ser mais comedido porque eu não sabia o que era dinheiro. Eu fui entender o que era dinheiro. Ele é o contrário. Quando ele veio, eu já tinha o dinheiro. Então, para ele pagar uma prestação de banco, ele olhava no caixa. Eu, quando ia pensar em pegar dinheiro em banco, eu nem tinha caixa, né? Então era diferente. Agora, o Robson, a natureza dele, que a gente fala em psicologia ou em sistema comportamental, ele é um coronel. Ele manda fazer e não quer saber quem vai fazer, entendeu? Ele é assim. Eu sou mais de participar, de conversar, de ter opinião. A assertividade dele e a minha é um pouco maior. A dele, quando ele faz, e que faz com certeza, e que está seguro em relação à decisão, a exemplo do Hawk agora que nós compramos aí. Eu falei, Robson, aguenta um pouquinho, vamos comprar o ano que vem o Hawk. Pai, eu estou procurando, se encontrar eu vou comprar. E encontrou uma máquina, né, Liston? Pense numa máquina nova. O último dono dela voou 400 horas em 4 anos, né? É nada. Um avião novo, que, meu Deus, ganhamos na Mega Sena com aquele avião. E isso foi mérito dele. E acertou, entendeu? Então... Ele veio para complementar, então. Pessoal, mais 2 perguntas aí para a gente já se caminhar aí. Bom, boa noite a todos. Parabéns, primeiramente, Gilson, pela lição de vida aí, né? Além do compartilhar a sua experiência aqui. Bom, meu nome é Tomás, eu sou aqui da Universidade aqui da Unioeste, eu faço parte do NIT, ok? E a gente tem essa missão de aproximar mais a empresa da universidade, né? Esse desafio, né? Aí você comentou um pouquinho, né, dessa relação que vocês têm com a universidade. Você poderia citar mais algum exemplo de um case de sucesso, algum trabalho que vocês desenvolveram com
com a universidade, Bom, enfim? Nós temos uma presença na UTFPR, eu não sei se você conhece lá os coordenadores, o pessoal da UTFPR de Doizinhos lá. Não? Nós somos muito presentes. Bom, dentro do curso de engenharia, se você for numa sala de aula, que são 2 por 80 que entram no ano, normalmente é 20 ou 25 que vem já trabalhando para nós. Ou seja, a gente já faz uma triagem praticamente junto com o Enem lá, com o vestibular lá. Já faz mais ou menos casado isso. Isso é um ponto. O outro ponto é a gente traz a universidade para dentro da empresa. E a empresa vai para a universidade. Então tem professores que trabalham conosco, tem professores que são nossos que vão lá. A gente faz esse misto e nós temos uma excelente relação. Agora, por exemplo, nós estamos tendo um case bacana, eu só não vou falar qual que é a faculdade do Rio Grande do Sul. É uma faculdade de tecnologia, onde nós temos uma fábrica de software dentro da tecnologia nossa. Nós fizemos toda essa mentoria com os acadêmicos que estão no último ano, porque o que estava acontecendo nessa universidade? Chegava no final do curso, não tinha para onde eles ir. E se tinha, era lugares que eles não queriam, então eles querem ficar no sul, e o que a gente fez? Nós integramos a nossa fábrica à universidade. Uma fábrica remota. Então, essas trocas de experiência, de informação, de projetos que tem junto também, é muito bacana. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu só vejo as empresas se desenvolvendo com esse arranjo. Legal, parabéns aí. Obrigado. E mais uma última pergunta, se permitir, né? Fica à vontade. O que você vê sobre a inteligência artificial aí? Você que está mais já ligado ao setor. Olha, né? a inteligência artificial, ela é tão presente que ela está atrasada, entende? Eu vejo que a inteligência artificial é algo que tem que se acelerar mais rapidamente, porque ela vai usar... Isso é uma inovação que vai ajudar a humanidade, em todos os sentidos, né? A inteligência artificial é algo que vai mudar a vida das pessoas imensamente, inclusive na cura de doenças que a gente persegue há muito tempo, como o câncer. Já se dizem aí que tem um avanço muito forte com a inteligência emocional e artificial, que vai ajudar na cura ou descobrir essa sequência toda do câncer. Então, eu vejo que nós estamos atrasados, né? Boa noite, Gilson. Parabéns pela sua história. E eu gostaria de saber qual foi o seu maior acerto e qual foi o seu maior erro na sua jornada. O maior acerto foi ter casado com ela. Você quer me matar, né? Não, Essa pergunta é bacana, sabe por quê? Porque eu queria ser médico. Eu tinha uma vontade muito grande de ser médico. Só que depois de muito tempo, eu fui entender o motivo pelo qual eu gostaria de ser médico, né? Queria ter me formado como médico. Porque eu queria ajudar as pessoas, eu queria estar junto com as pessoas, fazendo com que as pessoas se curassem, enfim. E logo depois eu fui entender que não era isso. Se imagine eu operando um indivíduo lá. Eu deixava a alicate, a tesoura, tudo lá dentro da barriga do cara. Porque eu sou elétrico, eu sou acelerado, então não daria certo como médico. Então, quando eu fui para a área de tecnologia, eu acho que foi um acerto assim muito grande. E o resultado disso, o que é? Como eu tenho uma visão acelerada e eu sou inovador, eu consigo visualizar, num dia, por exemplo, se nós estivermos aqui falando sobre criar coisas, inventar, eu vou arrumar uns 10 tipos de negócio para nós fazer. Então, a área que eu encontrei foi assertiva. Qual que foi o meu grande erro? Eu ter demorado muito para fazer gestão, né? A gestão de um negócio, o dia que você abre a porta do teu negócio, da tua empresa, a primeira coisa é você entender sobre gestão. Porque senão você perde muito dinheiro. Eu joguei muito dinheiro fora, perdi muito dinheiro por falta de gestão. Então isso foi uma coisa que eu sofri muito. Depois que eu consegui resolver isso, aí minha vida mudou. O que você, sendo uma pessoa que está à frente de uma empresa tão grande, assim, próxima de ser uma das maiores da América Latina, e falando sobre inovação, aproveitei o ensejo já que você disse sobre prospectar novos negócios aqui, é muito fácil para você ter novas ideias.
e você olhando isso de uma maneira macro, o que você consegue perceber de escalonamento dentro desses segmentos basilares que você citou, os 4, vestuário, alimentação, construção e farmacêutico. Além desses, quais você acha que são mais prospectáveis para o futuro aí? A pergunta aí é muito ampla, é quase uma aula de economia. Bom, rapidamente para responder a tua pergunta, o setor de alimento, ele vai ter uma transformação muito grande, está tendo uma transformação muito grande. Então, vocês podem observar que essas grandes cadeias, redes de supermercado, elas estão deixando de existir. O que vai acontecer? Vai se transformar em lojas menores, mais distribuídas. O outro advento é o advento das compras online, que inclusive nós temos um produto que chama Sextou, que daqui a pouco vocês vão escutar ele, vai ser um negócio muito grande no mundo todo, Sextou. É um programa de compras que nós estamos lançando na região e vamos lançar no mundo todo ele, que é justamente para facilitar a vida de quem quer comprar de forma rápida. Né? Então, o grande varejo, de linhas gerais, ele vai ter que se reinventar. Aonde que é o pulo do gato? É o serviço. A prestação de serviço é que cada vez mais, sendo melhor, maior vai ser as oportunidades. Então, dentro da cadeia de varejo, as lojas, confecção, farmácia, enfim, tudo isso, a farmácia menos porque tem a geração dos medicamentos e tal, mas no mais vai ter que se reinventar, porque os pontos de venda, eles são muito caros para se manter um ponto de venda lá, com vendedor, com toda essa legislação trabalhista que nós temos, né? Então, vai diminuir o custo, vai automatizar ao máximo e vai ter muita gente concorrendo com os pontos de venda, vendendo por os websites, enfim, e-commerce e aplicativos qualquer. Mas a área de serviço, eu vejo assim que é muito vasta, tem muita coisa para se fazer. Quando eu falo serviço, é no geral, tá? No geral. Isso significa também que é o fim por exemplo, de representantes que vão de porta em porta, às vezes de empresa em empresa? Mas isso faz tempo já que está em desaceleração, porque o custo disso, você trabalha com vendas? É que na realidade eu trabalho, a nossa empresa é mais voltada para um ramo mais seleto. Mas trabalha... entendo assim, amanhã você vai chegar e vai falar, pai, vamos vender a empresa. Não é isso. O que eu estou falando aqui é o seguinte, ó. O que eu estou falando aqui é o seguinte, vai pela lógica. Quanto custa um vendedor batendo de porta em porta? E qual a eficácia dele e qual o resultado que ele tem com relação a isso, entendeu? Então, é nesse sentido. É muito caro. E isso vai se transformar. Isso vai ser por e-commerce, isso vai ser produtos mais prontos, por exemplo. Hoje você entra no supermercado, você quer tomar café, almoçar e jantar, você não precisa ligar um fogão que você tem a comida pronta. Então, essas mudanças que estão acontecendo, e isso vai aumentar cada vez mais. A exemplo de produtos que hoje é carne, por exemplo, frango, serão feitos de outra forma, de outras maneiras de se fazer, com alta produção e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso vai mudar. Quem vai ser afetado é a cadeia produtiva da carne, do frango, etc. Boa noite, Gilson. Parabéns pela sua história. Ela é muito inspiradora, principalmente para nós que somos jovens e estamos começando, né, na nossa carreira empreendedora. E principalmente porque, pelo que eu ouvi de você hoje, você criou suas oportunidades, né? Você estudou a partir de livros que você encontrou, né? Você começou empreendendo sem ter dinheiro. E às vezes a gente fica escutando muito que depois que eu terminar a minha faculdade eu vou começar a empreender, ou quando eu tiver dinheiro eu vou começar a empreender. E isso nos inspira muito porque aí a gente sabe, né, que a gente tem um caminho longo a percorrer, que não é fácil. Mas eu queria saber assim, se você pudesse resumir a sua jornada empreendedora, tudo que você viveu todos esses anos para chegar até onde você chegou, que palavra resumiria tudo isso? Eu vou encerrar então. Com essa resposta, pode ser? Pode ser. O meu pai, talvez eu não tenha falado isso para vocês, talvez agora vai cair como algo assim que eu estava escondendo em vocês. Então, meu pai me deu uma grande fortuna. Ele me deu
Ele me chamou com 12 anos de idade e falou para mim que ia me dar a herança para a tua vida. E eu falei, com 12 anos já vou receber dinheiro? Nossa, vai ser bom. Aí ele pegou um caderno de caligrafia, e um caderno de matemática e um caderno de linha. Um lápis e uma borracha daquelas grandes, sabe? E me entregou e falou assim, isso aqui é a tua herança. Vai em busca da tua felicidade, que você vai ser um grande homem, um empresário, na época ele não falou empresário, você vai ter felicidade e sucesso. Obrigado, boa noite. Maravilha, obrigado, hein? Fantástico.